Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui acompanhando esse vídeo ou acompanhando a aula ao vivo. Estamos na nossa terceira aula sobre números complexos e agora vamos começar a falar um pouco sobre o argumento de um número complexo. O que é o argumento de um número complexo? Bem, imagine que você tem um número complexo representado por pares ordenados, na forma m igual ao par ordenado AB, ou seja, é o número complexo m a mais bi. Você pode representá-lo no plano de Argand-Gauss, igual está aqui. Ó. Esse ponto aqui ó, é o afixo, ou seja, é o ponto que representa o número complexo. Ele tem uma projeção A aqui no eixo real e uma projeção Y aqui no eixo imaginário. Bem, se você pega essa distância que vai do ponto O até o ponto M, você já viu em aulas anteriores que isso é chamado de módulo do número complexo e é representado por essa letra ρ aqui. Mas a gente está falando, na verdade, é do argumento. O que é o argumento? Note que esse segmento OM, ele faz um ângulo aqui, ó. Este ângulo que nós estamos chamando aqui ó, de ângulo θ. Este ângulo medido desde o eixo real, na sua parte positiva, caminhando no sentido anti-horário, até encontrar esse segmento que vai de O até M, ou seja, esse ângulo θ, esse ângulo é chamado de argumento do número complexo. Às vezes você pode ver o nome argumento principal ou talvez simplesmente argumento. Então, o que é o argumento de um número complexo? É esse ângulo θ feito ou formado pelo segmento OM e o eixo real do número complexo, ó, aqui no plano cartesiano, justamente caminhando no sentido anti-horário aqui. Então, o argumento, dito de maneira simples, é a medida desse ângulo θ. Pode ser medido em graus, mas é mais elegante você colocar essa medida em radianos. Por isso que você está vendo aqui, olha, que θ é um ângulo entre zero, inclusive o zero, e menor que 2π, ou seja, é um ângulo que está aqui na primeira volta, está entre 0 e 2π, incluindo 0, não incluindo 2π. Bem, dito isso, veja que você pode perceber aqui exatamente um triângulo retângulo, o triângulo OM1M. Ele é um triângulo retângulo com ângulo reto exatamente aqui, olha. Então, o que você percebe? Neste triângulo, o módulo do número complexo, ó, ou seja, o ρ, ele faz o papel de ser a hipotenusa. Essa medida M1 até M, ela é do mesmo tamanho de B. E ele faz papel de cateto oposto. Ó, cateto oposto. Deixa eu anotar aqui, ó. O ρ, o módulo, faz papel de hipotenusa. E esse outro cateto aqui, ó, OM1, ele faz o papel de cateto adjacente. Por isso que você tem essas definições aqui, olha. Você pode agora definir ali o cosseno de θ e o seno de θ, olha. Cosseno de θ, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Exatamente o que você está vendo aqui, olha. A dividido por ρ. E seno do ângulo θ, cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, B dividido por ρ. Ou seja, todas essas definições que estamos vendo aqui são em função de quê? Em função do ângulo θ, que aqui nos números complexos nós vamos chamar de argumento do número complexo. Agora a gente vai começar a perceber o seguinte, já que estamos começando a relacionar isso à trigonometria, vai ser importante você lembrar dessa tabela linda, maravilhosa e cheirosa dos principais ângulos, 30, 45 e 60 graus, exatamente saber o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente. Então é bem provável que você se lembre daquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3
1 raiz de 3. Então vai ser importante você lembrar da construção dessa tabela e lembrar aqui também as configurações desses ângulos em radiano. Então aqui você tem o π sobre 6, aqui você tem o π sobre 4 e aqui você tem o π sobre 3 radiano. Vai ser muito importante você lembrar dessas relações. Nós vamos ver isso já num próximo problema aqui. Acompanhe comigo.